Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre notícias do mercado, dar algumas atualizações sobre o Atlético Paranaense que tem interesse de vender o goleiro Santos, mas apenas pelo valor da multa rescisória que eu quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o Vitinho, jogador que pertence ao Dinamo Kiev, que pode chegar na equipe do Furacão também, qual que seria a possibilidade e também os times brasileiros interessados na sua contratação. Quero falar também sobre um meia que pode chegar na equipe do Remo, que atualmente está jogando o Campeonato Paulista pelo Água Santa. Será que poderia ser uma boa opção? Será que não? Se seria viável, né, tirar o jogador de lá. E também para terminar sobre o Anderson Martins, que tem um time quase definido onde ele vai jogar na temporada de 2022. Mas só antes de começarmos a aproveitar para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse é o canal Black Carter, estamos quase chegando nessa marca de 30 mil inscritos, então conto com a ajuda de todos vocês. Enfim, já trouxemos diversas informações, estou tentando trazer aqui alguns conteúdos também variados de notícias de vários times, né, do futebol brasileiro, como por exemplo do Remo, do Atlético Paranaense. Toda semana eu trago pelo menos uns 2, 3 vídeos aqui de notícias do mercado em geral, de outros times também, como CSA, Bahia, Vitória, enfim. Então, independente de qual time você torça, aproveite aqui embaixo para se inscrever. Quero começar falando então em relação a esse caso envolvendo Anderson Martins, onde o zagueiro que já passou pelo Vasco e também pelo Bahia está quase definido a sua ida para o CSA nessa temporada de 2022. De acordo com o Globoesporte.com, o CSA liberou, né, no caso, o seu centro de treinamento para ele poder treinar no decorrer desse início de pré-temporada. E é um jogador que não joga desde 2020, então para ele recuperar o físico dele, diria que vai pelo menos ali 1 mês, 2 meses, então vai ali um tempo bom. Jogador que já tem seus 34 anos de idade, de acordo com o próprio presidente do clube, em uma entrevista ao Globoesporte.com, disse que, no caso, o Omar Coelho afirmou que abriu as portas para o atleta e que tem interesse de contar com o zagueiro para 2022. Eu acho uma excelente opção, tá? Vamos ver aí quanto tempo vai demorar até ter esse anúncio de forma oficial. O Anderson Martins tem seus 34 anos de idade. O último clube dele foi o Bahia, onde ele jogou apenas em 2020. Fez 10 jogos, 1 gol marcado, foi contratado naquela época a pedido do Mano Menezes, acabou que ele foi demitido, e depois disso o Anderson Martins ficou bem encostado no Bahia, mas é um cara muito bom mesmo, que surgiu muito bem, já teve passagens pelo Vasco lá em 2010, 2011, jogou muito tempo no futebol do Catar, retornou ao Vasco em 2017 e jogou no São Paulo entre 2018 até o início da temporada de 2020. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, você torcedor do CSA, o que você achou a respeito dessa contratação. Quero falar também sobre o Remo e algumas notícias de mercado, onde, por exemplo, o meia que já teve passagens pelo Juventude, que atualmente está no Água Santa de São Paulo, que é no caso do meio-campista Gabriel Terra, mais conhecido como Gabriel Terra mesmo, meia central que está fazendo uma campanha razoável no Campeonato Paulista desse ano pela equipe do Água Santa, fez 5 jogos até aqui e uma assistência, é um jogador aí mais com características de passes longos e também de assistências. Vale lembrar que das últimas 5 partidas ele jogou 3 delas como titular absoluto, sendo assim, jogando os 90 minutos da partida. Eu vejo que o Água Santa possivelmente não vai classificar para a próxima fase, então justamente por conta disso a possibilidade dele sair seria muito mais alta, já que ele pertence à Portuguesa Santista de São Paulo e está emprestado. Não vejo que seria uma grande dificuldade, por exemplo, para ele conseguir, né, ser emprestado novamente para o Remo, porque é um jogador que, por exemplo, seria interessante para a Portuguesa Santista emprestar ele para a equipe paraense, que vai disputar, por exemplo, a 3ª divisão. Vale lembrar que ele tem 24 anos de idade, ou seja, é um cara bem promissor ainda, teve passagens por alguns times do futebol brasileiro, os últimos 2 clubes onde ele passou, até que teve um desempenho bem interessante, como por exemplo, na última temporada pelo Brasil de Pelotas, 30 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência. Ele jogou também pelo Juventude naquele ano que conseguiu acesso para a Série A de 2020, onde ele fez 12 jogos apenas na Série B e 1 assistência. Quero que você aí, torcedor do Remo, deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do Gabriel Terra, né, meia de 24 anos de idade, e se ele poderia ser uma boa opção ou não. E o último assunto desse vídeo é 2 notícias bem interessantes a respeito do Atlético Paranaense e o futuro de alguns jogadores que ainda não foi definido para essa temporada de 2022. O primeiro deles que eu quero falar com vocês é a respeito do ponta Vitinho, que atualmente pertence ao Dinamo Kiev, da Ucrânia, e que deve conseguir a sua rescisão de contrato nos próximos dias, até mesmo de acordo com o Globoesporte.com. 3 times do futebol brasileiro, o único que nós sabemos até agora seria o Atlético Paranaense e o Botafogo, estariam interessados na sua contratação e já procuraram seus representantes para saber como que vai ficar a situação, né, se ele vai conseguir a sua rescisão de contrato ou não. É um jogador aí bem interessante mesmo, e ainda de acordo com o Globoesporte.com, o próprio Atlético já ofereceu, o Furacão ofereceu o seu centro de treinamentos e ele tem interesse de voltar a trabalhar na equipe, quem sabe até mesmo ter essa sua volta, que seria sem dúvidas uma baita contratação para o ano de 2022.
E como falei para vocês, a equipe possivelmente, por conta de todos os conflitos que está acontecendo, deve abrir mão do contrato do jogador, deve chegar a um acordo aí, inclusive na FIFA, para, por exemplo, eles manter um percentual do atleta, né, até mesmo quem sabe ele não seja revendido, para um futuro não tão distante a equipe recuperar parte do investimento que foi bem alto. Se você for pensar, lá em 2021 mesmo, em agosto do ano passado, o Atlético conseguiu um excelente negócio pelo ponta Vitinho, negociando ele por 6 milhões de euros, então isso é equivalente a 36,8 milhões de reais, é uma grana aí bem alta, né? E o jogador tinha contrato, para você ter uma ideia, até junho de 2026, então foi um negócio muito, poderia ser muito vantajoso para o Atlético, recuperando o jogador de volta e ainda ter negociado ele, no caso em agosto do ano passado, por 36,8 milhões de reais. Enfim, como falei para vocês, o Vitinho com a camisa do Atlético teve muito destaque, começou a jogar pelo profissional desde 2018 e fez no total 86 partidas com 17 gols marcados. A última temporada dele no futebol ucraniano, ele estava ainda se adaptando, né? Então não fez uma excelente temporada, tanto que jogou apenas 7 meses por lá, somando 13 partidas e 3 gols marcados, além de uma assistência. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo, torcedor do Furacão, o que você acha a respeito do Vitinho, se poderia ser uma boa opção, se não, enfim, acho que seria um baita jogador, até mesmo para já ser o titular da equipe no decorrer dessa temporada. E dando continuidade também sobre as notícias do Atlético, eu quero falar com vocês sobre o goleiro Santos, que tem proposta do Flamengo, né, para essa temporada. Vale lembrar que assim, o Atlético já tinha deixado claro que só ia negociar ele depois da final da Recopa Sul-Americana com o Palmeiras. E como essa partida já passou, possivelmente agora deve abrir conversas para definir onde que ele vai jogar em 2022. E até mesmo, de acordo com o Globo Esporte, o Atlético não vai abrir mão da multa rescisória dele, que é de algo próximo de 3 milhões e meio de euros, cerca de 20 milhões de reais. Então para o Furacão o mínimo que seria esse valor de 20 milhões, até porque não tem muito interesse de vender o jogador, que é o titular absoluto nas últimas temporadas, e até mesmo para achar um goleiro para repor e, por exemplo, ele continuar jogando bem com frequência, como está atualmente o goleiro Santos, ele ia demorar no mínimo ali umas 2 temporadas para achar esse goleiro ideal, podemos dizer assim. O contrato do Santos com o Furacão, que vai até 2023, então a equipe do Atlético está bem protegida em relação a isso, né? Não vai, por exemplo, perder o jogador em fim de contrato, então isso é algo que dá uma tranquilidade muito boa para o Atlético não fazer muita questão mesmo de vender o atleta, se for para comprar só se o Santos tiver interesse de sair e pagar essa multa rescisória de 20 milhões de reais. Vale lembrar que o Santos está no Atlético Paranaense há 13 temporadas, há 13 anos com a camisa do Atlético, já conquistou vários títulos, como por exemplo a Sul-Americana, a Copa do Brasil e tudo mais. É um goleiro aí que é realmente muito vitorioso e que o Flamengo já demonstrou interesse dele desde o início dessa temporada, quando o técnico português Paulo Souza já havia sido contratado. Enfim, você torcedor aí do Furacão, quero que você deixe aqui embaixo qual que é o valor mínimo, se você acha que compensaria assim vender o goleiro Santos, por um valor que seria no caso no mínimo pelos 20 milhões de reais. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal. Como falei para vocês, estamos quase chegando nessa marca de 30 mil inscritos, então conto com a ajuda aí de todos vocês. Falta menos do que 300 inscritos, então caso você não seja inscrito, aproveite aqui embaixo para se inscrever. Vou deixar aqui na tela final também 2 outras sugestões de vídeo para vocês, uma de notícias do mercado da bola em geral, trazemos notícias sobre o Vitória, o Atlético, o Remo, enfim, vários times, e também outro vídeo aqui onde eu falo a respeito da equipe do CSA. Vou deixar tudo aqui aparecer na tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!